Queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Com alegria que nós estamos mais uma vez, por meio da instrumentalidade desta live, chegando até o seu lar, com a palavra de Deus, a edificação da nossa alma que emana das Escrituras Sagradas. Então eu quero já cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo e pedir a você que já nos assiste, que já nos ouve, para compartilhar com os demais irmãos da nossa comunidade. O intuito destas lives é alcançá-los mediante a reflexão da Palavra de Deus, que, no meu entendimento, é a principal função que deve exercer um ministro do Evangelho: instruir o rebanho que Cristo lhe confiou por meio da pregação do Evangelho da graça, do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de nós iniciarmos, antes de nós refletirmos na palavra desta noite, é bom ressaltarmos algumas questões, algumas informações relacionadas aos últimos acontecimentos, a esta última semana. Todos nós estamos cônscios de que o governador do estado, Camilo Santana, prorrogou o isolamento social, a quarentena, a fim de retardar a proliferação do novo coronavírus, ou assim chamado Covid-19. E nós, como cidadãos, cônscios de suas responsabilidades, nós nos submetemos ao decreto do governador, embora tenhamos uma opinião divergente, embora tenhamos uma opinião particular de que nós já deveríamos ter voltado às nossas atividades, principalmente aquela parcela da população jovem que não está à mercê de um efeito grave da contaminação ou da infecção pelo coronavírus. Mas a minha opinião acerca disso é o que menos importa. Nós vivemos em um momento em que a nação está muito polarizada e opiniões divergentes muitas das vezes não são tratadas com devido respeito. E isso acontece em todas as instâncias dos nossos relacionamentos. Então, devido a esse decreto, nós, como comunidade congregada, que se reúne para pregar o Evangelho, nós ainda não poderemos abrir nosso templo e adorarmos a Deus em comunidade, congregando. Mas é importante, amados irmãos, que vocês compreendam, e é óbvio que todos os ramos, né, todas as facetas da sociedade vão precisar de um sacrifício para esses momentos difíceis. Mas a igreja do Senhor Jesus, a obra do Senhor Jesus, ela precisa de recursos. E nós precisamos ressaltar, lembrar do nosso compromisso para com a obra do Senhor e compromissos financeiros. Então, se você tem o hábito voluntário e virtuoso de oferecer, de ofertar o seu dízimo,
e a sua oferta, faça-o durante toda esta semana, a partir das 7 horas da noite. O templo da nossa comunidade vai estar aberto. Nós vamos estar lá com os diáconos, a diaconisa Neide e o diácono Paulo, que vão estar aguardando as portas da nossa igreja, com as portas do nosso templo aberto, para você ir levar o seu dízimo e a sua oferta. Nós não podemos nos reunir, realizarmos cultos públicos para evitarmos a aglomeração de pessoas. Mas isso não impede você, principalmente, mais jovem, ou você que já está naquele grupo de risco e quiser entrar em contato conosco, através do nosso telefone, para recebermos a sua oferta, o seu dízimo, é só entrar em contato conosco e assim o faremos. E um outro meio de você entregar a sua oferta, o seu dízimo, é ir até o nosso templo, como disse há pouco, na rua 2176 do Conjunto Cidade Oeste, do Quintino Cunha, e é a partir de segunda-feira, de 7 às 8h15, 7h30 da noite às 8h15 até 8h30, os nossos diáconos vão estar lá com a igreja aberta, e você pode se dirigir até o gasofilácio do nosso templo e depositar ali a sua oferta. Lembrando que é de fundamental importância que você deposite ali a sua oferta e o seu dízimo, tá certo? Bem, eu não tenho o costume nas nossas lives durante essa semana de nós louvarmos, Nós trazemos uma mensagem, uma palavra que alcance o nosso ser por completo e edifique a nossa alma, nos conduza à compreensão do Evangelho, e assim adoremos a Deus com tudo aquilo que somos e tudo aquilo que temos. Portanto, no entanto, se prolongar ainda mais essa quarentena, no decorrer da próxima semana, ou na outra, nós estaremos com o nosso ministério, com a nossa equipe, vou falar com o nosso ministério de louvor, para que a gente faça pelo menos 2 cultos online, com louvor e com a reflexão da palavra, na quinta-feira e no domingo que vem, certo? Eu quero então convidá-lo e convidá-la a nós fazermos uma oração, conduzirmos as nossas preces mediante a graça operosa do Espírito Santo até a presença de Deus Pai, até os ouvidos santos de Deus Pai, para que Ele, em nome de Jesus, ouça-nos e responda-nos segundo o seu querer e segundo a sua vontade. Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, nós entramos em Tua presença e rogamos a Ti que a Tua mão esteja estendida graciosamente, poderosamente, sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja que foi remida pelo sangue precioso de Cristo Jesus, igreja que foi chamada à santidade, igreja que foi vocacionada ao testemunho do Evangelho, igreja que foi capacitada pelo poder do Espírito Santo, pelo dínamo do Espírito Santo, para testemunhar com ousadia o Evangelho da graça, o Evangelho da salvação. Por isso, ó Deus, nós rendemos-nos a Ti
e colocamos diante de Ti toda a nossa ansiedade, pois Tu tens cuidado de nós. Cremos que Tu és um Deus provedor, um Deus que cuida, um Deus que ama, um Deus que acolhe, um Deus que ensina, um Deus que guia, um Deus que renova, um Deus que fortalece, um Deus que anima o Teu povo. Senhor, nós precisamos mais do que nunca da Tua presença. Fortalece-nos, ó Deus, anima-nos, renova a nossa fé, o nosso fôlego espiritual, a fim de que não desfaleçamos, ó Deus, mediante as adversidades e as aflições da existência debaixo do sol, mas mantenhamos-nos firmes e inabaláveis na rocha que é o Teu Filho Jesus Cristo. Por isso, abençoa cada lar neste instante, Senhor. Abençoa o lar, abençoa a parentela, abençoa, Senhor, o trabalho, abençoa, Senhor, a vida de cada um dos Teus servos e das Tuas servas, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Bem, queridos irmãos e irmãs, eu quero convidá-lo e convidá-la para você abrir comigo a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme São João escreveu. O Evangelho de Jesus Cristo, conforme São João escreveu no capítulo 3. Evangelho de Jesus Cristo, conforme São João escreveu no capítulo 3. Nós vamos ler esse texto e eu peço a sua paciência para que nós leiamos o texto um pouco longo, mas eu penso ser de fundamental importância para que nós possamos compreender as lições espirituais do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele quer compartilhar conosco nesta noite. Portanto, leiamos juntos em nome do Senhor Jesus. Evangelho de São João, o Evangelho de Jesus Cristo conforme São João, capítulo 3, a partir do verso 1. Diz assim a Escritura Sagrada. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabino, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho.
Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Meus queridos irmãos e irmãs, esse texto joanino, inspirado pelo Espírito Santo, constrói uma ponte importantíssima para a compreensão de uma das verdades do Evangelho mais profundas e pertinentes para a experiência da vida cristã, para a experiência da fé cristã, para o discipulado cristão. E esse texto revela-nos a ocasião em que um dos principais dos judeus, um membro do Sinédrio, chamado Nicodemos, vai ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo durante a noite. De modo, amados irmãos, que o texto em si, ao narrar-nos a ocasião em que Nicodemos encontra-se com Jesus, revela-nos que o mesmo fora ao encontro de Jesus escondido na calada ou na surdina da noite. Ele, como um fariseu, não queria se expor ao povo ao encontrar-se com Jesus. E o que permeia todo o texto é a pergunta que Nicodemos faz ao Senhor Jesus Cristo e como Jesus responde ao mesmo. Pois Jesus afirma-lhe incisivamente, categoricamente, que se o homem não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. E Nicodemos, por sua vez, replica a afirmação categórica de Jesus Cristo, perguntando-lhe: porventura pode o homem voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Obviamente, amados irmãos, que Jesus estava referindo-se não ao nascimento biológico. Jesus referia-se ao nascimento espiritual, ao nascer de Deus. Jesus referia-se a uma doutrina explícita em todo o Evangelho, a doutrina do novo nascimento, que nos é revelado no Novo Testamento através de vários termos que são sinônimos ao novo nascimento. Tito 3,5, o apóstolo Paulo fala-nos da regeneração, ou melhor, fala-nos do novo nascimento, usando a expressão regeneração. Mas nas cartas, principalmente na primeira carta do próprio apóstolo São João, ele usa o termo novo, ele usa o termo nascer de Deus e também usa o termo nascer do alto. E nós encontramos ainda nas cartas paulinas o termo ressurreição espiritual. Mas então, o que é o novo nascimento? Como definirmos e como compreendermos e como acontece o novo nascimento na nossa experiência, na nossa vida, na nossa subjetividade, na nossa experiência cristã? Bem, o novo nascimento, irmãos, é uma obra dadivosa de Deus, operada em nós pelo poder do Espírito Santo, trazendo-nos da morte espiritual para uma nova vida em Cristo Jesus,
pelo poder do Evangelho. Isto fica claro, amados irmãos, em vários textos bíblicos, mas eu cito o apóstolo São Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 1, ele diz: e ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Isso significa dizer, amados irmãos, que nós outrora estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos imergidos em nosso dolo moral, estávamos acorrentados com algemas de morte, estávamos algemados pelo pecado, estávamos sepultados em nosso próprio ego, quando graciosamente o Espírito Santo de Deus, operosa e poderosamente, nos deu nova vida, soprou em nós o fôlego da nova vida pelo poder do Evangelho e nos trouxe a vida em Cristo, nos ressuscitou, nos arrancou da sepultura do pecado e nos concedeu nova vida. Mas, amados irmãos, que lições esse texto joanino pode nos revelar acerca do novo nascimento? Bem, a primeira lição que eu gostaria de ressaltar sobre o novo nascimento, que esse texto claramente nos revela, é a necessidade do novo nascimento. Observe que no versículo de número 3, Jesus responde a Nicodemos, que era um dos principais dos judeus, era um príncipe do seu povo, era um homem conhecedor das Escrituras, e Jesus responde ao mesmo, dizendo-lhe: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus faz esta observação mediante a palavra de Nicodemos, pois este, conforme a própria Escritura nos revela, amados irmãos, que ele procura Jesus durante a noite e trata Jesus como igual. Ele chama Jesus de rabino, ele chama Jesus de mestre. E percebam que permeia a mentalidade de Nicodemos uma lógica de causa e efeito. Ele afirma que Jesus é mestre vindo da parte de Deus por causa dos sinais que Jesus houvera realizado. E a intenção de Jesus ao respondê-lo é censurar esta lógica simplista e casuística de Nicodemos. E, sobretudo, censurar uma fé superficial baseada apenas em milagres e sinais. Isso fica nítido no capítulo 2, do verso 23 ao verso 25, que está inserido no contexto do texto que nós lemos e do texto que nós estamos refletindo. Observem as palavras do texto bíblico no capítulo 2, do verso 23 ao verso 25, que diz assim: estando ele em Jerusalém, ou seja, Jesus estando em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos. E não precisava de que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Observem, meus queridos irmãos, que muito provavelmente Nicodemos estava entre estes
que observaram os milagres de Jesus, que observaram os sinais que Jesus havia operado em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa. O texto bíblico diz que muitos creram nele. Mas também o texto bíblico afirma que o próprio Jesus não se confiava a eles, porque Jesus conhecia o coração, Jesus conhecia o íntimo. Isso significa dizer, amados irmãos, que a maioria destes que viram os sinais de Jesus creram, mas creram superficialmente em Jesus. Não creram genuinamente. Não era uma fé produzida ou resultado de uma graça e de uma operação poderosa do Espírito Santo no íntimo do coração humano. Era uma fé apenas baseada naquilo que eles haviam visto. Era uma fé baseada na lógica, embora houvesse o absurdo envolvido dos milagres. Jesus havia operado sinais, Jesus havia operado milagres, e muitos creram nele, mas o texto bíblico diz que Jesus não confiava neles, porque Jesus conhecia os seus corações, Jesus conhecia a natureza humana. E a natureza humana é corrupta, é corrompida. A natureza humana, afetada gravemente pelo pecado, está alienada de Deus e está sepultada em seus próprios pecados e é incapaz de crer genuína e verdadeiramente em Deus, se não for pela graça e pela operação poderosa do Espírito Santo de Deus em nós. Nicodemos, portanto, aproxima-se de Jesus com esta fé epidérmica, com esta fé superficial, com esta fé sudorípara, uma fé apenas de pele, uma fé baseada apenas naquilo que eles tinham visto, uma fé baseada em sinais e milagres. E nós sabemos, irmãos, que no decorrer da história da redenção, outras gerações creram em Deus apenas por um instante, por um momento, mas por uma fé apenas superficial, uma fé que está baseada apenas em milagres, em sinais, é uma fé efêmera, superficial. E é esta fé que compele Nicodemos ao encontro de Jesus. E então ele diz: mestre, tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se não for vindo de Deus. No entanto, amados irmãos, Jesus frustra e censura Nicodemos ao respondê-lo: se o homem não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. E Nicodemos, embora fosse um príncipe, um homem culto, e tivesse uma certa compreensão das Escrituras, ele era ignorante, alienado, porque ainda não nascera do alto, não nascera de Deus. E então quando Jesus diz, olha, necessário é que o homem nasça de novo, ele imagina, ele pensa, ele associa as palavras de Jesus ao nascimento biológico, e obviamente ele acha absurdo, ele pondera e acha isso absurdo e faz a indagação a Jesus, perguntando ao mestre: é possível que o homem nasça, volte para o útero de sua mãe e nasça de novo? Certamente,
que a compreensão de Nicodemos era a compreensão de um homem cuja mente está entenebrecida e alienada de Deus. É a mente cujo pecado entenebreceu. É a mente cuja luz do Evangelho ainda não iluminou, ainda não dissipou as trevas da ignorância. E Jesus afirma uma verdade categórica, inalienável do Evangelho de Cristo Jesus, de que o homem precisa nascer de novo. É necessário que o homem nasça do poder do Espírito Santo. É necessário que o homem seja arrancado das algemas do pecado e transportado para o reino de Deus pelo poder do Espírito Santo. Esta obra, as Escrituras chamam de novo nascimento. É quando o Espírito Santo de Deus sopra o fôlego da vida espiritual no homem que está morto em seus delitos e pecados. No homem que está mortificado pela corrupção moral, pela iniquidade. O que na verdade acontece, irmãos, é que nós morremos moralmente e espiritualmente. Em Adão, nós morremos não somente fisicamente, mas também espiritualmente. As consequências do pecado adâmico é a morte. Morte esta que se intensifica e se revela nas Escrituras em 3 aspectos. Quando a Bíblia fala de morte, a Bíblia fala de morte eterna, que é a separação eterna do ente humano, do doador da vida que é Deus. A morte física, que é a separação da alma, que é aquele elemento intangível da nossa constituição, da nossa natureza, com um elemento tangível que é o nosso corpo, a morte física, que separa a alma do corpo. E a morte espiritual, que é a separação do homem como um todo, do doador da vida, que é Deus. De modo, amados irmãos, que todos nós, à semelhança de Adão, morremos. Morremos espiritualmente, instantaneamente. Adão se separou de Deus pelos seus pecados. Na medida em que Deus se separou do homem, por causa de sua santidade absoluta. E uma vez que nós, por causa do pecado de Adão e em Adão, estamos separados de Deus, morremos em nossos próprios pecados e não há nada que nós possamos fazer para retornar à vida em Deus, se não for um agir gracioso e poderoso e operoso do próprio Deus, nos arrancando da sepultura do pecado para uma nova vida em Cristo Jesus. Portanto, amados irmãos, o que a nós é revelado nesse texto é a absoluta necessidade de um novo nascimento. O homem precisa nascer de novo. Mas esse novo nascimento não é uma obra humana. Não é algo que eu faço por mim mesmo, não é algo que você realiza por você mesmo. Este novo nascimento é uma obra do próprio Deus. Nós necessitamos nascer de novo. Mas talvez você, meu amado irmão, esteja se perguntando: por que eu preciso nascer de novo?
E para que eu preciso nascer de novo? Bem, eu preciso nascer de novo, como disse há pouco, porque eu estou morto em meus delitos e pecados. Os queridos irmãos, desculpe, houve uma pequena intromissão aqui no sinal. Eu estou recebendo algumas ligações e acabou havendo aí uma intromissão, né? Vocês me perdoem. Mas eu dizia, nós precisamos nascer de novo porque estamos imergidos em nosso delito e pecado. Porque estamos mortos espiritualmente. E somente Deus, que graciosa e operosamente pode nos erguer, nos ressuscitar desta condição de morte para a vida nele, para a nova vida em Cristo Jesus. Somente Deus. Mas há uma segunda lição sobre o novo nascimento que esse texto nos revela. O agente do novo nascimento. No verso 5, verso 6, palavra de Deus assim narra-nos. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Percebam, amados irmãos, o que Jesus aqui nos ensina. Há pouco eu disse que nós precisamos nascer de novo. Da necessidade de nascermos de novo e que essa obra não é algo que eu realizo por mim mesmo, mas é algo que Deus realiza em mim graciosamente e operosamente. E Ele realiza essa obra por meio de um agente divino, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. É o Espírito Santo, esse agente divino glorioso, que opera, que realiza esta obra, esta tarefa graciosa em nós. É Ele que poderosamente e miraculosamente sopra em nós nova vida e nos traz a vida em Deus e para Deus. Nós que outrora estávamos sepultados, mortos em nossos delitos e pecados, somos então vivificados pelo poder do Espírito Santo. Nós que estávamos imergidos na morte, nós que estávamos acorrentados pelas correntes da morte e do pecado, pelo sopro divino, pelo sopro do Espírito Santo, pela obra do Espírito Santo no íntimo do nosso coração, Ele nos traz a uma nova vida. Ele nos traz a vida em Deus. Ele nos traz para a verdadeira vida, mediante o poder operoso e gracioso do Espírito Santo de Deus. Mas veja bem o que o texto nos ensina. Jesus cita aqui, amados irmãos, dois termos que muitas das vezes causa equívocos de interpretação e de compreensão desse texto bíblico. Observem que no versículo 5, quando Jesus responde, continuando o seu diálogo com Nicodemos, Jesus diz, olha, se o homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Jesus cita aqui dois elementos, ou dois termos, que ele associa a obra do Espírito Santo em nos trazer a esta vida verdadeira, a vida em Deus, a vida espiritual. Ele cita a água
e o Espírito. Se o homem não nascer da água e do Espírito. O que Jesus queria dizer ao falar-nos nesse texto, ao falar a Nicodemos sobre a água e o Espírito? Porque o elemento da água é introduzido nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, amados irmãos, muitos pensam que esse termo aqui, essas palavras de Jesus, estão se referindo ao ato do batismo nas águas. Quando nós confessamos publicamente a nossa fé em Cristo Jesus. No entanto, não é isso que o contexto nos ensina. Em nenhum momento desse texto, Jesus faz qualquer menção do batismo nas águas. O fato é que, quando Jesus fala da água e do Espírito, certamente ele não está falando do batismo nas águas. Mas ele está falando da água como um elemento análogo à obra que o Espírito Santo realiza em nós. Ao trazer-nos a nova vida, ao nos regenerar, ao gerar-nos de novo para uma nova vida em Deus. Assim como a água purifica a sujeira do nosso corpo, assim como a água é um elemento de purificação, o Espírito Santo, como uma água vivificadora, purifica a nossa alma, purifica o nosso ser, traze-nos a uma nova vida, tira-nos da sujeira do pecado para a nova vida em Deus, purificada pelo poder do Espírito Santo, pela graça do Espírito Santo, pela operosa graça do Espírito Santo revelada em nós, ao soprar Ele sobre os nossos corpos moribundos, sobre o nosso ser carregado de iniquidade, sobre a nossa alma acorrentada pelo pecado e sobre as algemas da morte que nos prendiam em uma sepultura que nos alienava de Deus e da verdadeira vida. O Espírito Santo soprou sobre nós e nos trouxe uma nova vida em Deus, a fim de que nós não vivamos mais para nós mesmos, mas para que vivamos para Deus. A palavra de Deus corrobora com esta perspectiva em todo o Antigo Testamento, principalmente na palavra, na mensagem dos profetas. No capítulo 36 e o verso 24 e 25 do livro do profeta Ezequiel, o profeta já fala-nos dessa obra que Deus haveria de realizar no íntimo do ser, no íntimo dos nossos corações. Dessa obra que o Deus vivo haveria de realizar em nós, nos trazendo a uma nova vida, transformando os nossos corações. Vejamos o que o texto bíblico diz. As palavras do profeta Ezequiel, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, no capítulo 36, verso 24 e verso 25. Diz-nos assim a palavra de Deus: Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e
farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Então eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. Oh, aleluia! Louvado seja o nome de nosso bendito Salvador, de nosso Senhor Jesus Cristo. O profeta Ezequiel já falava, irmãos, dessa obra que o Espírito de Deus haveria de realizar. Como a água, ele purifica a imundície do nosso pecado. Ele alcança-nos no mais profundo do nosso ser, no íntimo da nossa alma, naquele cômodo onde alma e espírito são perscrutados pelo Deus de toda graça. E então ele arranca um coração de pedra, um coração permeado pela incredulidade e pelas trevas da morte, e coloca em nós um novo coração, e habita em nós pelo Espírito, tornando-nos o seu povo e fazendo-se o nosso Deus. Portanto, irmãos, quando Jesus, aqui no Evangelho que João escreveu, no capítulo 3, versículo 5, fala-nos de nascer da água e do Espírito Santo, ele tão somente estava falando que o Espírito Santo é esse agente divino que nos traz a nova vida. E que esse trazer, e que essa obra do Espírito Santo em nós implica também em uma purificação da imundície do pecado que permeia o nosso coração, que permeia o nosso ser. Significa que ele realiza em nós uma cirurgia graciosa, um transplante gracioso, arrancando o coração empedernido e entenebrecido por correntes de morte, e coloca em nós um espírito de carne e inscreve em nosso coração a sua lei, grava em nós a sua palavra, nos concedendo uma nova vida. É o Espírito Santo de Deus. O próprio Evangelho que João escreveu fala-nos desta realidade no capítulo 1 e o verso 14, verso 13. Ele diz-nos: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Não foi pelos meus esforços, por minha própria força, mas pela vontade de Deus, mediante o agir gracioso e operoso do Espírito Santo de Deus. Ele me trouxe a uma nova vida. A vida em Deus, a verdadeira vida. E é o Espírito Santo, esse agente divino, que nos resgata das algemas do pecado para a nova vida em Deus. Mas veja, amados, a terceira lição sobre o novo nascimento que esse texto nos revela, está no verso 13 e o verso 14. Na primeira lição nós aprendemos que é necessário o novo nascimento. A segunda lição, nós aprendemos que o agente desse novo nascimento, que opera esse novo nascimento, é o Espírito Santo. Mas a terceira lição que nos é revelada nesse texto é a base do novo nascimento. Em que fundamento está alicerçado esta verdade gloriosa, essa dádiva graciosa que nos foi concedida mediante o agir gracioso do Espírito Santo.
Observe, o verso 13 e o verso 14, Jesus vai responder ainda, continuar o diálogo com Nicodemos. Porque na medida em que Jesus responde a Nicodemos, o diálogo se intensifica. Jesus revela-lhes verdades gloriosas do Evangelho que eram alheias a Nicodemos. Embora ele fosse um homem culto e um príncipe entre o seu povo. Jesus, quando diz, olha, se o homem não nascer da água e do Espírito, não pode, de forma alguma, de modo algum, entrar no reino de Deus. Jesus vai intensificando o diálogo e dizendo-lhe, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Há uma distinção entre ambos os nascimentos. O nascimento biológico se distingue essencialmente e absolutamente do nascimento espiritual. O nascimento biológico tem a ação humana, mas o nascimento espiritual, a ação é totalmente, absolutamente divina. Não há participação humana no novo nascimento. Há a participação humana na santificação. Porque quando nós nascemos de novo pelo agir gracioso e poderoso do Espírito Santo, inicia-se um processo até a glorificação, que a Bíblia chama de santificação, onde o Espírito me santifica, mas eu busco também viver em santidade na presença de Deus, para que eu reflita em mim e nas minhas atitudes o caráter de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que São Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, a segunda carta, no capítulo 5, verso 17, assim que se alguém está em Cristo, ou seja, se alguém foi vivificado e está imergido em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. É uma nova vida. E nesta nova vida, Cristo está sendo gerado em mim. E na medida em que eu vivo em Deus e para Deus, no dia a dia da experiência cristã, Cristo vai sendo formado em mim e engrandecido em mim, e o caráter dele vai exalando através de cada poro da minha existência. E eu vou refletindo o seu caráter. Essa é a dinâmica da nova vida, do novo nascimento, da nova vida em Deus, da nova vida em Cristo Jesus. Então Jesus intensifica o diálogo com Nicodemos, porque Jesus havia dito que era necessário nascer de novo. E Jesus diz que se o homem não nascer da água e do Espírito, ou seja, se o homem não nascer do poder, do agir do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Jesus diz para Nicodemos, não se admires de que eu te diga é necessário nascer de novo. Não se admire acerca desta verdade. Porque o vento sopra onde quer. Ouvimos a sua voz, mas não sabemos nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. E assim, Jesus, irmãos, aqui nos revela algumas verdades sobre a pessoa do Espírito Santo. Primeiro ele diz que o Espírito Santo é soberano. A analogia aqui é com o vento. O vento sopra onde quer. O vento é livre. Não há algemas para reter o vento. Não há algemas para reter a obra do Espírito Santo. Ele é livre. Desde a criação, a revelação das Escrituras é de que o Espírito Santo movia-se
Ele é livre, soberano, Ele sopra onde quer. Assim como Ele soprou na minha vida, Ele soprou na sua vida, Ele soprou para nos trazer a uma nova vida, a vida em Deus e para Deus. O vento sopra onde quer. Nós ouvimos a sua voz, mas não sabemos nem de onde ele vem e nem para onde ele vai. E assim como o Espírito Santo é livre, aquele que é nascido do poder do Espírito, aquele que é nascido de novo, também é livre, porque é libertado das algemas da morte, porque é libertado das algemas do pecado, porque é libertado pelo agir glorioso e operoso do Espírito Santo de Deus. Como diz São Paulo na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 1, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, Ele nos vivificou, Ele nos arrancou da morte para a nova vida em Cristo Jesus. Mas qual é a base do novo nascimento? A base do novo nascimento é a morte de Cristo Jesus. É a obra que Cristo realizou. E percebam, amados irmãos, como o texto aponta para a obra do Deus triuno para a nossa salvação, para a nossa redenção. De modo que o texto, no verso 13 e 14, assim nos diz. Ainda Jesus falando com Nicodemos, ele diz: ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu. Ele fala da encarnação. O Pai envia o Filho. No verso 16, o texto é claro quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. O texto revela a ação trinitária, a ação do Deus triuno, o Pai enviando o seu Filho. O Filho, por sua vez, encarna-se, faz-se homem à nossa semelhança e morre para resgatar-nos de nossa condição pecaminosa. E envia-nos o Espírito Santo, que poderosamente sopra em nossa alma moribunda, em nossa alma putrefada pelo pecado, e nos traz a nova vida pelo poder do Evangelho. Aleluia. Isso, verso 13, observe. Ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, encarnação, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele está falando da expiação, da morte, a morte de Cristo Jesus. E ele usa como analogia a serpente no deserto, que foi levantada por Moisés quando, no arraial dos hebreus, na peregrinação entre o Egito, do Egito para a terra prometida, o povo havia pecado, e a ira de Deus se acendeu contra o povo, e serpentes ardentes se proliferaram no arraial, de maneira que o povo estava morrendo, eram picados pelas serpentes e estavam morrendo, sucumbindo. Moisés intercedeu pelo povo. Moisés ora pelo povo. E Deus instrui a Moisés a fazer uma serpente de bronze e colocar no cume de uma haste e erguê-la no centro do arraial, de modo que
todo aquele que tivesse sido contaminado, infectado pelos venenos das serpentes, ao olhar para a serpente de bronze, seria curado. E aqui, Jesus faz um paralelo com essa realidade. Jesus faz um paralelo com esse texto do Antigo Testamento. A serpente do deserto apontava para a obra expiatória de nosso Senhor Jesus. A serpente levantada no deserto apontava para a morte de Jesus Cristo. Assim como a serpente foi erguida, era necessário que para a nossa redenção, para que fôssemos nascidos de novo pelo poder do Espírito Santo, Jesus consumasse uma eterna redenção, morrendo em nosso favor na cruz do Calvário. Ele foi erguido no madeiro e morreu pelos nossos pecados. Como diz o Evangelho que Marcos escreveu no capítulo 10, verso 45. O Filho do Homem não veio para ser servido. O Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Dar a sua vida em resgate de muitos. Portanto, irmãos, a base da regeneração, a base do novo nascimento, é a obra de Cristo, encarnação e expiação, a morte de Cristo em nosso favor. Assim como a serpente foi levantada no deserto, convia que o Filho do Homem também fosse erguido, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por fim, a última lição sobre o novo nascimento é o meio para o novo nascimento. E o meio para o novo nascimento é a fé. Observem o verso 15 e o verso 16. Que Jesus, ainda no diálogo com Nicodemos, diz: para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Veja, amados irmãos, nós falamos há pouco que Jesus também está censurando Nicodemos por uma fé superficial, uma fé nutrida pela observação de sinais e milagres, uma fé epidérmica. E agora Jesus fala da fé, mas uma fé genuína, uma fé salvífica, uma fé que não é nutrida, nem tem origem na observação de sinais e milagres, mas uma fé que é produzida pelo agir do Espírito Santo e que acontece instantaneamente na medida em que o Espírito Santo, como agente divino, opera em nós um novo nascimento. Ele nos faz nascer de novo, ao mesmo tempo que Ele planta em nosso ser a semente da fé, o dom da fé, para que nós creiamos naquilo que Cristo realizou em nosso favor, para que creiamos na mensagem do Evangelho, para que creiamos nesta graça de Deus amar-nos a tal ponto de enviar o seu Filho Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, e todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, meus irmãos, o que nós aprendemos sobre o novo nascimento nesse texto é que precisamos nascer de novo. É necessário o novo nascimento. Segundo, que o agente do novo nascimento é o Espírito Santo. Que a base do novo nascimento é a obra de Cristo Jesus. Que o meio do novo nascimento é a fé. A fé. E o fim, o alcance do novo nascimento é a vida eterna. Observem
que Jesus diz para Nicodemos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso significa dizer, irmãos, que aqueles que nasceram de novo não estão destinados para a perdição eterna. Aqueles que nasceram de novo estão destinados para a vida eterna. Aqueles que foram tomados graciosamente pelo sopro vivificador do Espírito Santo, não mais morrerão, não morrerão eternamente. Esta nova vida que nós recebemos pelo poder do Espírito Santo já é as primícias, já são, amados irmãos, já é a experiência iniciada da vida eterna, já que a vida eterna que opera em nós e que já permeia o íntimo do nosso ser, porque nós já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, que a palavra do Evangelho possa nutrir dia após dia e animar a nossa fé, para que nós mantenhamos-nos firmes, inabaláveis e perseverantes, porque agora somos novas criaturas, fomos gerados de novo pelo poder do Espírito Santo para a vida eterna. Oremos em nome de Jesus. Pai, nós queremos te dar graças, porque tu operaste em nós, pelo poder do Espírito Santo, a nova vida. O sopro do teu Espírito nos vivificou e nos vivificou para a vida eterna, mediante a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, abençoa-nos em cada lar, fortalecendo-nos a fim de que nós possamos, no nosso dia a dia, resplandecer, exalar o aroma suave e o caráter de nosso Senhor Jesus Cristo possa se manifestar, se revelar através de cada um de nós, em nossas atitudes, no nosso dia a dia, em nossos relacionamentos, para a glória e louvor do teu santo nome, em nome de Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus muito te abençoe. Quero fazer aqui as últimas informações. Durante toda a semana, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, nós vamos estar com a igreja aberta das 7h30 até as 8h15, para receber, né, os nossos membros. Não é culto, né, vai estar aberto para receber os membros e congregados da nossa comunidade que querem levar o seu dízimo e as suas ofertas para a manutenção da obra do Senhor. Não deixe de ofertar. Nesses momentos difíceis, que a nossa fé é testada, que a nossa fé é provada. Deus é provedor. O meu Deus é provedor. Confie no Senhor e oferte. Oferte ao Senhor. Oferte para a obra de Deus. E Deus, que tem te sustentado, vai continuar te sustentando e provendo sobre a sua vida, graciosamente e operosamente. E terça-feira nós vamos ter uma escola bíblica online. Nós não tivemos na terça-feira passada, houve problemas técnicos,
Mas nessa terça-feira nós vamos ter Escola Bíblica Online com a lição de número 1, os 3 aspectos distintos da lei. Nós vamos aprender a relação entre a lei e o Evangelho e dissipar esse conceito equivocado de que a lei e o Evangelho são contradizentes, ou que o Evangelho anula a lei e que a lei anula o Evangelho. Esse é um entendimento equivocado. Nós vamos aprender na terça-feira a partir das 19h30. Eu já convido você, vai convidando aí os seus amigos, seus irmãos. Reúna a sua parentela, reúna você que tem a família toda, crente em Jesus, reúna a família para aprendermos do Senhor. Nesse momento nós não estamos no templo, mas devemos sim reservar um momento em nossos lares para cultuarmos ao Senhor Jesus e aprendermos da sua palavra. E na quinta-feira nós vamos ter o culto de ensino, o culto de doutrina também online, às 19h30. 19h30. E no domingo, pela manhã, um momento de oração. Reflexão e oração às 9h da no domingo. E à noite, às 19h30, o culto online. Porque durante toda essa semana, nós ainda estamos sob o decreto do governador do estado, governador Camilo Santana. E nós, como cidadãos do reino, mas cidadãos fortalezenses, cidadãos terrenos, cidadãos cearenses, precisamos ainda nos submeter, mas logo, logo, eu creio, nós estaremos juntos. Oremos por uma intervenção divina. Os irmãos lembram o texto citado agora há pouco? Que nós falamos que a ira de Deus se acendeu por causa dos pecados do seu povo, e serpentes foram enviadas no arraial dos hebreus, e muitos estavam morrendo. E Moisés mediou, intercedeu pelo povo. Portanto, meus irmãos, é a função da igreja também orar, é a função da igreja interceder. Então, amados, domingo, então, nós ainda vamos estar em nossos lares, vamos participar do culto online, ou da palavra de reflexão através da live no Facebook. Eu me despeço de todos vocês, que Deus muito vos abençoe. Minha família, minha esposa, Diaconisa Rosana, envia um abraço para todos. Ela não quer aparecer no vídeo, mas envia um abraço para todos vocês, para todas vocês, e o meu carinho, a minha alegria e o meu abraço a todos vós. Que Deus em Cristo vos abençoe poderosamente. Um grande abraço.